Forms. Eu acho que você vai ter mais velocidade com isso. Envia o link para a galera e aí através do link você pede o nome, né, das pessoas e o e-mail deles. O Google sabe mexer no Google Forms? Pô, você pede para botar lá o e-mail direitinho, certinho, pede para confirmar se o e-mail é aquele e aí você já lança para eles poderem ter acesso ao YouTube. Pô, inclusive a gente vai usar um pouco mais de Google Forms esse semestre, né? Inclusive, também é sobre isso que eu gostaria muito de começar a falar com vocês. E aí, por favor, não usem isso contra mim, tá? Eu preciso ter mais controle da turma. Eu preciso ter mais controle com relação a quem vem às aulas e a quem não vem às aulas. Gente, independente, né, do que aconteça, eu não pude vir porque o meu avô por parte de mãe morreu, o meu avô por parte de pai morreu, o meu avô por parte de padrasto morreu, o meu avô por parte de madrasta morreu. Gente, fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Vocês não precisam mandar para mim justificativas porque faltou, não precisa. Passei mal, fiquei doente, nada disso. Nem precisa mandar também nenhum tipo de atestado ou documento que comprove a falta de vocês. Até porque o professor, de forma geral, não é o receptor desse tipo de documento. Os receptores estão localizados na secretaria. Então é lá que vocês vão ter que fazer a emissão, no caso, a entrega dos documentos que comprovem a falta de vocês, certo? Existem várias formas de vocês comprovarem isso, e na secretaria vocês vão poder entregar. Isso vai ser abonado, e aí na hora do professor lançar a falta, o nome de vocês fica bloqueado para ele lançar a falta. Se mandar para mim, obviamente que eu posso, de forma informal, não dar falta para vocês. Porém, eu gostaria de fazer só como controle. Vocês têm aí as informações a respeito de quantas faltas vocês podem ter durante o semestre? Quando eu falo de quantas faltas, eu falo de porcentagem. 30, tudo isso? É mesmo? Acha. Tá. Eu vou trabalhar com 24%. Tá ok? Conforme eu vou falando aqui, você vai pesquisando aí, você vai me atualizando. É 25%, mais do que 25% de falta, a pessoa é reprovada por falta. 25%. Então, beleza. Então, até 24%, eu vou fazer o controle de vocês. Beleza? Até 24%, 23%, talvez 20%. 20%. Até a V1. Faltou a V1. Eu vou fazer a falta mesmo, até alcançar lá os 25%. A partir daí, eu vou dar uma pausa nas chamadas. Vou esperar chegar na V2, e aí faltou a V2, aí sim eu faço lá mais uma falta. Ou até mesmo, se for o caso, eu espero terminar a segunda chamada para então executar a falta. E aí a pessoa que falta V1 e a pessoa que falta V2 já foi reprovado por excesso de falta, né? Esse controle a faculdade puxou a nossa orelha, então a gente precisa fazer isso agora. Só que, se eu conseguir administrar bem isso, eu não ferro vocês por falta, né? E, obviamente, se vocês não vierem no dia da prova, aí sim, né? Vocês declararam a própria sentença, né? Vamos dizer assim. Professor, mas aí isso vai constar no meu currículo como ter faltado e tudo mais. Gente, isso não vai acontecer. No currículo que vai estar constando, agora o currículo é digital, né? Currículo certificado, o diploma de vocês é digital. Então vocês, obviamente, bom dia, vocês podem naturalmente solicitar o diploma físico, mas o diploma agora é digital. E o interessante do diploma digital é que lá vai constar tudo que vocês fizeram, até mesmo de forma extracurricular. Artigos que vocês criaram durante o tempo acadêmico, as participações nas atividades extensionistas que vocês vão ter durante
os semestres até o último, os professores que fizeram parte dessa iniciação, os preceptores com relação aos estágios, inclusive vocês, esse semestre, como sexto período, vocês estão iniciando a fase de estágio 1, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A professora Edneide é a professora de vocês, do estágio 1, pelo menos na parte da manhã. Não sei se isso vai também para a noite, mas de qualquer forma, ela é que vai estar passando para você algumas informações, para vocês, algumas informações muito pertinentes ao estágio 1, que vai ser igual ao estágio 2. O estágio 3 é um pouquinho mais complexo, que no caso é a disciplina que eu vou estar orientando, né, os alunos, que também vai passar pelo mesmo processo de frequência, tá? Então, com relação ao diploma, vocês vão ter ali o nome do supervisor que vocês tiveram estágio, seja de forma curricularizada, seja de forma extracurricular, tudo lá vai estar aparecendo para vocês. Isso é legal. O diploma de vocês vai ter um pouco mais de carga, um pouco mais de informação. É claro que as informações do ENAD também passarão ali, estarão ali. Então, o diploma de vocês, eu não sei se vai ser essa turma, tá? Que vai fazer o ENAD. É bem possível que sim. O ENAD, se eu não me engano, é no ano que vem. Então, vocês vão estar realizando o ENAD. E aí eu gostaria de falar do ENAD para vocês entenderem, e aí eu falei com algumas pessoas que estavam aqui um pouco mais cedo, qual é o grande problema do ENAD, né? Pelo menos do ponto de vista do Carlos, né? Não do ponto de vista da instituição. A instituição tem outro ponto de vista. A minha orelha dói até hoje, desde a reunião, mas a minha orelha, quando eu digo, por causa do puxão de orelha que, né, nós levamos. Então, existe um ponto de vista da faculdade, que é o seguinte: nós, professores, estamos fazendo com que vocês estejam aprendendo menos, a ponto de até irem piores com relação ao Enem. Porque o Enem é basicamente conhecimentos gerais, não é? Os alunos que fizeram o ENAD da última vez conseguiram sair piores na parte de conhecimentos gerais do que no Enem que fizeram. Eu não sei como um professor universitário teria responsabilidade nisso. Eu não sei. Não sei. Eu definitivamente não sei. Né? Então, assim, por mais que fôssemos responsabilizados por isso, eu gostaria de responsabilizar, talvez, a forma com que a entrega do ENAD tem sido feita. Aí é o Carlos falando, tá? Não é a instituição, é o Carlos falando. Por quê? Vocês fizeram o Enem para conseguirem nota suficiente para alcançarem ou uma faculdade pública, 100% do Enem, ok? Ou, dependendo da porcentagem que vocês fizessem, vocês conseguiriam bolsa nas faculdades particulares. E isso fez com que vocês fossem... É novo, pelo amor de Deus. Isso é novo. Isso fez com que vocês se empenhassem bastante em realizar o Enem, de forma a usar todo o tempo que era necessário e ofertado a vocês durante o Enem. Vamos dizer que para o ENAD, quando você vai fazer o ENAD em pleno domingo, às vezes de sol, às vezes o dia que você queria ficar em casa, descansando, você tem que ir para uma instituição para realizar uma prova que, de forma bem pragmática, não vai acrescentar em nada para vocês. Como assim não vai acrescentar em nada? Tirar 10 ou 0, não vou ganhar nada com isso. Não vou perder o emprego que eu já tenho garantido, não vai constar no currículo que eu vou criar, ninguém vai pesquisar sobre isso, talvez vai pesquisar sobre a faculdade, e aí vendo que a faculdade não tem tanta qualidade assim, talvez não contrate vocês,
Mas eu acho que esse é o único ônus que vocês teriam. Mas é no domingo e vocês querem terminar logo aquela prova para poder já iniciar uma praia, ou então a festa, um churrasco, porque afinal de contas é domingo. Então vamos fazer essa prova o mais rápido possível para que possamos aproveitar o domingo que nos resta. E aí vocês acabam não se comprometendo, a faculdade ela é penalizada por isso, e dependendo do emprego que vocês tenham, né, vocês acabam podendo serem penalizados também. Mas é aquela coisa, né? Isso é o que menos pesa, porque a maioria de vocês aqui eu tenho certeza que vai ser empresário, vai ser empreendedor. Já entenderam que trabalhar com a CLT vai fazer vocês alcançarem um teto muito baixo. Vocês vão ter que andar de cabeça baixa para não bater no teto. E vocês querem andar de cabeça bem erguida e ganhando, até mesmo voando, se for o caso. Então, por isso que o ENAD, no caso, no final das contas, não pesa nada para vocês, né? E aí, óbvio que vocês estão me vendo aqui fazendo o plano de ensino de vocês da disciplina que eu descobri que eu ia dar para vocês hoje. Então, até o momento, vocês sabiam antes de mim que eu ia dar aula de Fisioterapia Neurológica 2, certo? Tá anotado isso, mas parece que vai ser privado. Eu não dou autorização para que seja exposto para mais ninguém, salvo os alunos que estão nessa disciplina. Deixei registrado aqui. Depois eu quero a gravação na íntegra. Bem, continuando então. Por que a frequência vai ser importante? Alguns professores, na verdade, eu soube da história de um professor que foi sancionado pela faculdade porque deu presença para os alunos que comprovadamente faltaram. Passou alunos de estágio 1 que comprovadamente não assinaram o termo de compromisso de estágio. Vocês sabem o que é o termo de compromisso de estágio? Sabem? Não. O termo de compromisso de estágio é o famoso TCE. Termo esse que vocês vão encontrar no site da Universo. A Edneide vai passar para vocês o passo a passo de como realizar. E eu garanto a vocês, esse semestre não vai ter como o aluno emitir ou solicitar esse TCE depois do mês de agosto. Quais são as implicações práticas? Sem o TCE, sem o termo de compromisso de estágio, vocês não podem realizar estágio. Mas eu paguei pela disciplina de estágio. Essa foi a primeira etapa que vocês já concluíram. Pagar pela disciplina de estágio. Próxima etapa é se compromissar com o estágio. E vocês só vão se comprometer, né, com o estágio. E isso vocês só vão conseguir com o termo de compromisso de estágio. Vocês vão ter que entrar no site, colocar o nome da empresa ou o nome e CPF ou CNPJ daquele que vai estar supervisionando vocês, prestando, né, o serviço de preceptoria para vocês. Então, bom dia, vai entrando aí. É importante que ontem vocês comecem a procurar o estágio que vocês vão fazer. Ainda está valendo que o estágio 1 é obrigatoriamente feito na clínica escola? Renata disse que sim. Se é obrigatório, tendo ou não tendo paciente, tendo não tendo efetivo, vocês precisam já preparar esse termo de compromisso de estágio para entregar o mais rápido possível. Não sei como a professora Edneide vai fazer
mas eu sei como eu vou fazer para os meus alunos do terceiro estágio, oitavo período. Vai receber falta até executar o TCE e entregar o TCE. O TCE é o primeiro documento e o mais importante para ser entregue. Então, o mês de agosto da galera vai ser um mês de muita falta até entregarem o TCE. E não é o coletivo, é o individual. Cada um vai responder por si mesmo, certo? Então, levem a sério o TCE. Os professores estão sendo orientados a não amolecerem com os alunos até o final do semestre. Eu tive, no semestre passado, alguns estagiários que só foram me entregar o documento, esse termo de estágio, esse termo de compromisso de estágio, nos 2 últimos dias do prazo do fim do semestre. Ou seja, as pessoas fizeram estágio sem compromisso. E qual é o problema disso? A empresa que está oferecendo estágio, e no caso de vocês, a faculdade que vai estar oferecendo estágio para vocês, precisa se resguardar quanto a qualquer problema que vocês tiverem durante o estágio ou algum paciente que esteja dentro do estágio, sendo atendido por vocês. Existe um seguro que a faculdade paga e esse seguro ele só contempla aqueles que de fato estão com as documentações em dia. Então, levem a sério o TCE, ok? Vocês vão receber as informações mais destrinchadas de como chegar, qual o passo a passo, tudo através da professora Inês. Tá legal? Tendo dito isso, né, as avaliações nós vamos fazer, ok? Nós vamos fazer as avaliações valendo 10, todas elas. Nós vamos ter aí tanto a V1 quanto a V2 com um nível de dificuldade alto, ok? Dá para dar pausa? Não sei. E vocês vão ter essa prova com bastante dificuldade. E aqueles que vierem na V1 vão conseguir, durante o próprio dia, vão conseguir fazer a revisão e correção comigo. Então eu vou ler as perguntas com vocês e a gente vai discutir as respostas, né, em sala de aula. E óbvio que a gente consegue no mesmo dia de prova já entregar a prova corrigida e já com nota. Ok? Lembrando que vai ter R1, caso alguém tenha nota mais baixa que isso, né? Nós vamos ter então a V2, que vai ser dentro do mesmo, né, da mesma organização. As provas elas também vão ter o mesmo nível de dificuldade. A segunda chamada, de todas as duas, vão ter um nível de dificuldade um pouco mais elevado. E um detalhe importante, como são em datas diferentes das nossas aulas, possivelmente eu não estarei presente para executar essa prova com vocês, o que pode trazer mais problemas em relação à revisão, à discussão, à ajuda que eu poderia dar a vocês em alguma dúvida durante a prova. Então a sugestão que eu dou é que, de fato, venham fazer a prova no dia da prova. Tá ok? E aí, óbvio, né, depois disso a gente consegue trabalhar com mais tranquilidade em cima do que é mais importante, que é a aula, né? Que é o conteúdo que a gente vai ter em sala de aula. De tudo que vocês possam pensar, que eu já falei até agora, aprender a assistir às aulas é mais importante do que qualquer outra coisa. Qualquer outro documento que vocês venham preencher durante o semestre de vocês. Ok? Outra coisa importante que eu gostaria de trabalhar com vocês, e aí eu vou preparar um Google Formulário, tá? Vou preparar um formulário para vocês, é com relação às atividades extensionistas. Todas as minhas disciplinas, elas têm um currículo para atividade extensionista. O que seria essa atividade extensionista? Atividades que vocês vão
gerar ou artigos, vocês vão começar a correr atrás de produzir artigos, ou até mesmo um estudo mais relacionado a caso clínico, e vocês estão começando o estágio agora, então, tranquilo, vocês podem pegar o próprio paciente que vocês estarão atendendo para realizar esse tipo de caso clínico, né? Evolução, prontuário. Como se trata de um paciente, vocês não podem colocar ali a identificação do paciente. Então, vocês vão colocar somente as iniciais do nome desse paciente. Isso vai ser trabalhado com a Esneise. E para a fisioterapia neurológica, vocês podem utilizar o mesmo trabalho nas nossas disciplinas. Já que nós vamos estar presentes aí em duas, né? A outra é quarta-feira, não é isso? Então, eu já estou ciente que quarta-feira eu dou aula para vocês de fisioterapia nas disfunções posturais. Beleza. Muito obrigado, viu? Sempre à frente dos professores, sempre sabendo mais do que a gente. Então, vocês vão ter aí essas duas disciplinas que, apesar de parecerem distantes, elas têm uma grande aproximação, né? Ainda mais se tratando de iniciação científica, que a gente pode trabalhar junto com isso, né? Para aqueles que querem trabalhar iniciação científica comigo, e aí, de repente, é bem interessante que vocês já podem fazer isso acontecer durante o estágio supervisionado, ou seja, em vez de fazerem 3 trabalhos, de repente vocês fazem um trabalho só. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu falei. Imagina só eu pedir para vocês fazerem uma atividade extensionista nessa disciplina, uma outra atividade extensionista na disciplina de fisioterapia aplicada à disfunção postural, e ainda terem que fazer uma iniciação científica, não. Um projeto de extensão para estágio supervisionado 1. Fica pesado. Então, sugestão que eu dou é que vocês façam essa curricularização extensionista com um trabalho só para todas as disciplinas que vocês tiverem, pelo menos dentro daquelas que eu participo. Vocês vão pegar um paciente que possivelmente vai ter algum tipo de problema relacionado à postura e neurológica. Então, como uma postura pode comprometer a condição neurológica? Já consegue encaixar aí, certo? E aí eu vou falar da iniciação científica agora, para que vocês possam, se tiverem interesse, é só preencher lá os dados que eu vou mandar para vocês. Vou criar um outro grupo, como sempre. Aí depois vocês podem sair, quando chegar no final do semestre. Vou criar um grupo para essa disciplina. Vou criar um grupo para outra disciplina, porque nem todos vão fazer a mesma disciplina. E aí lá eu vou mandar o Google Formulário, para vocês preencherem o nome, matrícula, o período de vocês, a disciplina que vocês estão, e também, o mais importante, o interesse de participarem da iniciação científica. Qual é a minha proposta de iniciação científica? Tá? A iniciação científica, ela não é obrigatória, tá, gente? Para vocês. Ela é obrigatória para mim. Mas, caso vocês queiram participar da iniciação científica, isso conta como curricularização para vocês. O nomezinho de vocês vai estar lá como publicação de artigo e tudo mais. Não sei se vocês já fizeram isso. Quem já fez? Então, a gente vai fazer esse semestre para quem quiser, tá? Qual é a minha proposta de iniciação científica? Durante todo o processo da minha vida de fisioterapeuta, grande parte dos pacientes que me procuram, eu já falei isso com vocês em outras aulas, me procuram por conta de uma queixa muito específica. Às vezes é uma queixa no ombro. E aí a gente fica ali tentando trabalhar, tratar o ombro, tentando tirar a dor do ombro, fazer uma mobilização articular no ombro, alongar as musculaturas do ombro,
liberar as faces das musculaturas do ombro e o paciente continua reclamando de dor. Isso aí não é possível, tá? Não é possível. A pessoa ter dor no ombro, a gente tratar o ombro e o paciente continuar sofrendo com essa dor. Salvo se for um problema crônico, salvo se for algum tipo de malformação, salvo essas condições, se o paciente está numa situação normal e de repente apresenta dor, e essa dor ela acompanha já um determinado tempo, não é normal você tratar o paciente e ele continuar sentindo dor. Não é, tá? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que nós não estamos vendo. E é exatamente em cima disso que eu tenho como proposta. É buscar a causa do problema. E essa causa pode não estar no ombro. É um exemplo, tá, gente? A gente pode pensar em outros tipos de regiões para trabalhar. Eu vou dar aqui um parêntese bem grande. Eu tenho uma amiga e essa amiga, ela reclamava comigo por muito tempo de dor no ombro. E aí eu dei algumas dicas para ela, não foi minha paciente, mas eu dei algumas dicas para ela poder, de repente, melhorar essa condição da dor no ombro e tudo mais e tal. E ela insistentemente falava, Carlos, eu fiz tudo isso que você falou e não estava funcionando. Um certo dia ela foi ao médico, né, ao ginecologista, e o ginecologista identificou pontos de endometriose. Endometriose, para quem não sabe, é quando você tem uma alteração no endométrio, no útero. Só que a endometriose é um distúrbio, é uma disfunção do endométrio. Essas células, elas podem não somente se moverem no próprio útero, mas elas podem se projetarem, né, se fixarem em estruturas completamente diferentes das estruturas do útero. Por exemplo, pode apresentar células do endométrio no intestino, células do endométrio na bexiga, próximas ali da região do útero. Mas no caso dela foi encontrado células endometriais, células endometriosas, né? Justamente no diafragma, quadrante direito, acima do fígado. Galera, vocês tiveram neuroanatomia, cinesiologia com Jefferson? Cinesiologia com Jefferson, teoricamente, vocês deveriam aprender membros superiores. Só que, pelo que eu sei do Jefferson, ele não deu só membro superior. Ele passou tudo, né? E aí vocês tiveram cinesiologia 2 e ele fez tudo de novo. Ou seja, está bem reforçado. Então eu acredito que vocês devam ter estudado um pouco, né, das inervações com ele. Ou não? Bastante, né? E aí eu te falo, eu pergunto a vocês, uma endometriose, onde o foco, né, de células endometriosas presentes no diafragma, o que pode culminar de forma de... Vocês podem não saber, tá, gente? Por isso que eu estou passando para vocês. Mas o que pode, de forma de indireta, culminar em determinados sintomas dessa pessoa? No caso, paciente. O diafragma, ele é inervado pelo nervo frênico. Por acaso, vocês lembram que o nervo frênico, ele não faz parte do plexo braquial, tá, gente? Não faz parte. Mas por acaso vocês chegaram a ter conhecimento de que o nervo frênico ele pega carona no plexo braquial? Plexo cervical, plexo braquial. Ela estava se queixando de dor no ombro.
qual é o plexo que é responsável por inervar tanto de forma através dos miótomos, como também através dos dermátomos. Qual é o plexo que vai inervar também o ombro? Plexo braquial. E aí, por conta do nervo frênico que percebeu essa disfunção, essa desordem, esse nervo frênico ele começou a receber estímulos nocivos daquele tecido, que não é do diafragma, mandando informação dolorosa. Só que, quem é que pegou essa informação dolorosa como sendo do plexo braquial? Justamente a inervação que passa no ombro. O paciente sentia dor no ombro, mas a causa não era o ombro. Faz sentido? Faz sentido? Pensando assim, faz. Faz sentido? Faz. Não faz sentido? Não faz sentido. Se essa célula endometriosa for deslocada para uma outra região, faz sentido. Pois é. Observe como que a gente precisa ficar focado na causa de um problema de um paciente. Todo problema tem uma causa. E nesse tempo todinho de fisioterapia, uma das maiores dificuldades é não conseguir identificar uma causa. Tratar o paciente de forma intensa e não conseguir identificar essa causa. Isso, para o fisioterapeuta, é um pesadelo. Então, quando ela foi ao ginecologista, o ginecologista disse para ela, olha, nós temos focos aqui da sua endometriose espalhadas no diafragma. Quando ela me falou isso, aí eu parei, perguntei para ela, vem cá, aquelas dores no ombro ainda estão aí, né? Aí ela, sim, está explicado. Eu jamais ia conseguir alongar, liberar, botar algum recurso analgésico no ombro e aquela dor iria passar se eu continuasse trabalhando no ombro. Jamais. Entende? A minha proposta para a iniciação científica é trabalhar em cima disso. Não da endometriose, tá, gente? Não. É trabalhar em cima exatamente das causas e não do foco, não das dores em loco, necessariamente. É verificar as possibilidades e aí, para quem vai fazer estágio, se encontrar um paciente que tenha isso, trazer, discutir, jogar para o grupo, ou pelo menos jogar para mim, ou para a Edneide, para de repente conseguirmos aí uma iniciação científica, 2, 3, 4, quem sabe, né? Pelo menos uma seria ótimo. Seria ótimo. Eu não sei se eu já passei, já contei para vocês, né? O Gustavo, eu acho que eu já contei. Eu fui atender uma paciente, essa paciente estava com dor na lombar, na cervical e no ombro. Falou comigo que estava com muita dor e tudo mais, que havia acompanhado, já estava acompanhando, essa dor já estava acompanhando ela desde que ela casou. Essa foi a primeira causa. Ela falou assim, a primeira causa a gente já descobriu. Até brinquei com ela, a primeira causa a gente até descobriu. Desde o casamento. Você casou, é verdade. Gente, casar é bom. Pra quem não casou, casar é bom pra caramba. Não é à toa que eu tô casado, né? Desde 2009. Mas vamos lá. É bom, não é? Tem lá os seus sacrifícios, mas é bom. Bem, eu fui tratando a lombar dela, fui tratando a cervical dela, fui tratando o ombro dela.
e a dor nada de passar. Tá, vamos passar para o próximo nível, vamos tentar fazer liberação aí entre as articulações. Ó, nada. Alongamento do psoas maior para tirar a dor da lombar, alongamento e liberação dos elevadores da escápula, nada. Falei, gente, o que está acontecendo? Até que eu observei a forma dela respirar. Aí eu fui aonde? No diafragma. Não por causa só do nervo frênico, né? Eu fui liberando o diafragma e aí, óbvio, de início, eu liberei a dor no ombro dela, naturalmente, e a dor que ela estava sentindo na região tóraco-lombar. Só que a região lombar ainda havia dor. A parte mais inferior da lombar ainda tinha dor presente. Principalmente na região lá de L2, L3. Então eu continuei liberando o diafragma dela até que a dor passou. Agora eu vou perguntar para vocês e vocês tentam justificar isso aí para mim. Faz sentido para vocês eu mexer no diafragma e a dor passar, a dor na lombar passar? Faz. Quem achar que não faz sentido, é melhor ainda, tá? Não faz sentido? Todo mundo acha que faz sentido. E por que faz sentido? O diafragma se fixa nas vértebras lombares. Então significa que se você tiver uma contratura ou uma disfunção na contração do diafragma, ela pode, através das fáscias, cadeias musculares, nós vamos falar sobre isso na quarta-feira, né? Nós vamos falar sobre isso na quarta-feira, cadeias musculares, por aí. Aí tu vai lembrar de muita coisa que você viu lá na clínica. Cadeias musculares. Uma fáscia muscular do diafragma vai preenchendo a região da coluna lombar. E quando ela está contraturada, ela pode estimular o psoas maior, ela pode acabar estimulando as raízes nervosas lombares, gerando dores na região lombar. Então, liberando o diafragma dessa paciente, eu consegui tirar a dor dessa paciente. Existem outros casos, até mais fáceis, né? Por exemplo, uma contratura de piriforme. A pessoa não sente dor necessariamente na região do piriforme, mas vai apresentar dor lá no joelho. Vai apresentar dor lá na parte do pé, vai apresentar dor lá na parte lateral da coxa. E a pessoa está trabalhando no joelho, o pé, achando que o problema está no joelho e pé. E aí, às vezes, é só liberar o piriforme que está lá no quadril. Às vezes é uma hérnia ou uma protrusãozinha lá em uma das raízes da coluna lombar, que a dor não vai se apresentar na região lombar, mas ela vai se manifestar em pontos mais distantes. Então, nossa iniciação científica, pelo menos como proposta, é exatamente trabalhar em cima disso. E quem tiver interesse de participar dessa iniciação científica, é só passar o nome para mim, eu vou passar o formulário para vocês preencham, e isso não é obrigatório, tá? Essas pessoas, elas vão ter, sim, eu vou tentar ajudar de forma a dar nota no V2, na V1, caso necessário, no VT, de repente eu até abono o VT sem problema nenhum. Mas eu acho que seria interessante passar para vocês essa proposta, para que, caso vocês queiram trabalhar junto nessa iniciação científica, eu já iniciei. Não significa que vai ser do meu jeito, não vai ser. Tá? Eu já iniciei esse projeto, eu já coloquei a ideia, o título, um resumo, o desenvolvimento, a metodologia, eu já coloquei tudo isso lá, ou seja, está mastigadinho para vocês. Mas vocês vão pegar esse conteúdo e vocês vão fazer do jeito de vocês e me passarem. Olha, eu achei que ficou melhor desse jeito, professor. O que você pensa? Olha, eu acrescentei isso. Eu acho que a gente poderia falar um pouquinho mais sobre isso também. Então, assim, a gente pode fazer um trabalho legal e apresentar isso de forma mais direta. Pelo menos até fim de agosto, meados de setembro. Eu acho que dá tempo.
certo? E aí, conto com vocês para, se quiserem, né, estarem participando juntamente comigo. E aí, eu vou tentar dar ênfase. Fala comigo, Tiagão. Me dá essa lista aí que eu vou pegar. Ó, fala com o Carlão, hein? Carlão, ele tá com playlist de YouTube e tudo agora. Né? Tamo junto. E aí, galera, falando sobre um evento na faculdade. Vocês foram muito prejudicados. Esse mês passado a gente não teve coordenação, mas esse semestre a gente vai ter aí alguns seminários. E a gente tem duas opções. Eu dou aula de noite e também dou aula de manhã. Obviamente, eu vou escolher um dos dias. Um dos turnos, perdão. Ou de manhã ou de noite. Se for para escolher de noite, vocês vão participar durante a noite. Ou a gente pode preparar algo muito especial para a parte da manhã. Um seminário. Se vocês conhecerem pessoas que possam estar falando um pouquinho sobre esse tema, a gente pode trazer à tona. Ah, mas Carlos, como assim? Gente, vocês vão participar comigo desse projeto de extensão. A Edneide fez no semestre passado com cartazes, com banners. A gente pode estar fazendo isso, ou a gente pode estar fazendo de forma mais virtual, colocar telas aqui no hall de entrada da faculdade com vídeos passando, e além disso nós podemos estar trazendo palestrantes, né, lá para o auditório para que a gente possa estar desenvolvendo um trabalho mais aberto, não somente aos alunos da faculdade, como um todo, todos os cursos, como também para pessoas de fora. E aí podemos chamar palestrantes fisioterapeutas, podemos chamar palestrantes médicos, podemos chamar palestrantes de psicologia, podemos chamar palestrantes de outras áreas que possam corroborar com os trabalhos que nós estamos fazendo. Né? Afinal de contas, na psicologia, muitos problemas que as pessoas têm, às vezes a causa ela fica um pouco mais escondida. Da mesma forma que na fisioterapia a gente trata um quadril e a causa não é o quadril. A pessoa está com uma depressão, mas a causa da depressão não é a depressão em si, mas é algo que aconteceu lá atrás, ou algo que alguém falou, ou algo que ela pensa que tem que ser, que vai causar esse tipo de depressão. A gente pode trabalhar dentro desse contexto e ter, né, o nosso trabalho de iniciação científica junto com a apresentação durante essa feira, que eu tenho interesse de fazer em outubro. Outubro é na semana que vai ter aí o dia do fisioterapeuta. Seria interessante a gente fazer a semana da fisioterapia justamente na semana que vai ter ali o dia do fisioterapeuta. O dia internacional, o dia nacional do fisioterapeuta. É 13 de outubro. Se vocês tiverem interesse, a gente faz. Vocês vão participar de forma efetiva. Né? Aqueles que estiverem junto comigo na coordenação dessas palestras vão ter aí uma carga horária, uma hora, né? A hora de extensão mais elevada. Aqueles que participarem como espectadores vão ter também a sua participação em carga horária, menor, porém vão ter, para cada dia dessas apresentações. A gente pode estar fazendo um trabalho legal. Aproveitar que nós vamos ter aula de fisioterapia neurológica e disfunções posturais, e já, durante as aulas, a gente discutir como que a gente pode estar apresentando. Tá? Se vocês tiverem ideias aí de pessoas que tenham aí uma boa capacidade de falar sobre problemas e manifestações divergentes, a gente pode estar aí entrando em contato com eles e marcando para, de repente, fazer uma apresentação para a gente. Ou a gente faz uma mesa redonda
ou a gente faz uma palestra mesmo, um seminário, onde a pessoa vai estar trazendo ali o conhecimento e, obviamente, disponibilizar para que as pessoas, os espectadores, o público, né, de forma geral, possam fazer perguntas e participar também. Eu conto com vocês para isso, nesse semestre, certo? Nós vamos ter aí a possibilidade do conteúdo. Eu vou perguntar para vocês algo agora a respeito da disciplina anterior. Vocês fizeram fisioterapia neurológica 1 semestre passado, não foi? Eu vou entrar nesse assunto com vocês a partir de agora. Mas eu tenho aí a colaboração de vocês, o interesse de vocês de estarmos fazendo isso. Vocês vão estar bem mais ativos esse semestre, tá? Eu quero ver se eu consigo fazer isso de manhã. De manhã quase não se faz nada para a fisioterapia. Vocês estão no 6º período e vocês já tiveram algum seminário de manhã? Já? Com Margarete. Como é que foi esse? Só para eu poder basear o nosso. Teve apresentação de banner. Trouxe gente de fora. Vamos fazer isso? Vamos. Então já. A gente tem até outubro para definir qual vai ser o nosso objetivo com essa palestra, com esse seminário. Certo? Vou trazer alguns nomes. Se a gente fizer aí 2 dias, segunda e quarta, que são justamente nos dias que nós temos as aulas, nós podemos aí trabalhar em cima de 4 a 6 profissionais para falar sobre isso. E aí a gente pode abordar a fisioterapia dentro de campo de trabalho. Vocês têm fisioterapia ergonômica? Não? Olha só que legal. A gente pode estar chamando um ergonomista, fisioterapeuta, para falar sobre problemas dentro de empresas, fábricas, pessoas que têm dores, né, um conjunto de dores, né, um conjunto de pessoas do mesmo tipo de ação com dores comuns, e a gente pode trazer isso aí para a atividade, ou seja, essas dores elas são causadas por conta da atividade. Eu posso trazer um profissional, vocês podem, se conhecerem alguém, indicar um profissional que possa estar falando sobre isso. Acho interessante. Né? Podemos falar sobre a condição postural de forma direta, a forma com que as pessoas estão se comportando hoje, como que os celulares, como que sentar à mesa para fazer um trabalho com o computador, como que isso muda a postura dos indivíduos e como isso tem trazido dores como enxaqueca, cervicalgia, dores na região do ombro, do próprio braço, como que isso pode estar agravando. Então a gente pode estar trazendo isso para a condição postural. E olha que interessante, as dores no braço por conta de uma postura é neurológico. Nós podemos associar isso à fisioterapia neurológica. Então podemos chamar aí ergonomistas, podemos chamar pessoas que são especialistas na área do RPG, na área do Pilates, podemos chamar psicólogos que possam corroborar com as posturas das pessoas, a emoção. Na quarta-feira a gente vai falar, nas aulas de disfunções posturais, a gente vai falar muito sobre condições psicológicas também. Tá? Por quê? Porque a postura das pessoas tem relação também com o psicológico. Né? Você não vai ver um marrentão, né? Aqueles caras que gostam de arranjar confusão, né? Com o ombro recolhido, cabeça baixa, todo tímido. Não, normalmente você encontra marrentão jogando o peito lá na frente, né? Abrindo a guarda para dizer aqui, eu quero ver você me bater, né? Normalmente nós vamos encontrar aquelas pessoas mais desanimadas, as pessoas mais depressivas, mais melancólicas, de uma forma um pouco mais defensiva, tipo, poxa, eu tô aqui na minha, me deixa quietinho e tal. E aí a gente vai ter aqueles curiosos, né? Aqueles
que é os curiosos, vamos dizer assim. Tem aqueles que estão curiosos para fazer alguma coisa, ou aqueles que estão curiosos para saber como é que aquilo vai dar, vai acontecer. Então a postura vai mudando de acordo com o comportamento e a emoção. A pessoa acabou de, né, sofrer um tipo de problema, e esse problema deixou a pessoa muito triste, muito magoada. Ela não vai ficar sorridente, né, ela vai ficar mais fechada, né, ela vai ficar com a cabeça mais baixa. Só acabou de ganhar na loteria, por mais que não pareça, cara assim, entendeu? Então, assim, é basicamente isso que nós vamos trabalhar. Todas as duas as disciplinas, elas vão trabalhar muito próximas. Apesar da gente dar um pouco mais de ênfase a problemas neurológicos, né? Problemas esses de forma, por conta de malformação ou por conta de uma infecção, mas nós vamos ter também problemas neurológicos por conta de uma postura, uma alteração postural. Então, você vai poder trabalhar dentro disso. E aí, tendo dito isso, o que a gente vai trabalhar na fisioterapia neurológica? Por isso eu vou precisar perguntar a vocês. Vocês tiveram fisioterapia neurológica com Ari? De acordo com a ementa, a fisioterapia neurológica ela abordaria o sistema nervoso central. Certo? Encéfalo, cerebelo, núcleos da base, tronco encefálico, certo? Tá, então vou dizer para você qual é o conteúdo programático da disciplina de Neuro 2, tá? E aí você me diz se vocês tiveram isso na Neuro 1, né, ou não. Na Neuro 2 a gente vai ficar mais preso à medula vertebral, aos nervos periféricos, certo? E sistema nervoso autônomo. Vocês tiveram isso semestre passado? Cinesiologia, né? Então a gente vai, nosso foco da disciplina de fisioterapia neurológica é aplicar a fisioterapia às afecções neurológicas de medula e sistema nervoso periférico. Então, assim, é óbvio, né? Eu não vou dar aula para vocês de anatomia da medula. Até porque vocês já pegaram isso com o Jefferson, já pegaram isso com neurofisiologia aplicada, já pegaram isso com neuroanatomia. Não. Basicamente, eu vou trazer os problemas. Seja uma hérnia, seja uma estenose, seja uma esclerose lateral amiotrófica, da medula, no caso, a partir da medula, para a gente começar a trabalhar em cima desse entendimento. Seja uma lesão nervosa que possa ser de forma temporária, que possa ser semi-descontinuada ou até mesmo descontinuada de forma completa, né? Descontinuada parcial, descontinuada completa. Nós vamos trabalhar em cima disso. No sistema nervoso autônomo, nós vamos entender por que determinados sintomas vão aparecer em detrimento de ações autônomas e, obviamente, quais as consequências para o paciente.
Nós vamos falar bastante sobre essas patologias. E é óbvio que a gente vai dar espaço aí para que vocês possam apresentar algum tipo de trabalho. Caso vocês tenham algum tipo de dificuldade ainda sobre o sistema nervoso central, a gente pode estar gerando aí aquelas apresentações de VT já após a V1, né? Que a gente vai ter pouco tempo até a V2, então a gente pode aproveitar esse tempo entre V1 e V2 para fazer apresentações de VT, explorando aquilo que vocês não conseguiram explorar em cinesiologia e neurologia 1, e até mesmo, né, trazer algumas coisas curiosas aqui para vocês em relação a Neuro 2, certo? Então, eu acho que basicamente era isso que eu queria falar. Vocês têm alguma pergunta, algum questionamento a fazer? Né? Eu gostaria de agradecer a vocês. As minhas notas lá no Ouvindo o Professor foram muito boas. A nota mais baixa que eu tive foi porque eu não sou um professor muito cortês, né? E aí eu peço até desculpas a vocês por não ser tão amistoso com vocês, entendeu? Foi a nota mais baixa. E aí eu vou tentar ser mais cortês nesse semestre. Certo? A nossa aula, eu acredito que a gente possa começar no horário certo. É difícil para vocês chegarem às 9h20? Não. A gente começa no horário certo. A gente pula o intervalo, eu libero vocês mais cedo. Até porque eu sei que vocês já vão sair direto para trabalho, alguns vão ter que pegar filho na escola, você ainda está cedo para isso, né? E aí a gente consegue sair 11, 11h30 daqui da faculdade com tranquilidade, certo? Beleza? Então, gente, olha só, se quiser,